Mesopotâmia é um termo grego que significa região entre rios. Ela faz referência justamente a uma parte do Oriente Médio banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da atual Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde hoje se encontra o Iraque. Foi justamente nessa região onde surgiu, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, uma das culturas urbanas mais antigas da Antiguidade Oriental. Temos ali o processo histórico de sedentarização da humanidade, que, se você não lembra, é quando os grupos humanos que viviam como nômades, sem lugar fixo, através da caça e coleta, passam a ocupar uma região de forma a explorar a agricultura de forma estável e estabelecendo cidades. Só no período de 2700 e 2100 a.C., temos, na região da Mesopotâmia, a formação das primeiras grandes cidades da história, como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu e Kish, que foi a primeira grande cidade murada da região. Em um primeiro momento, ainda não há, nesta região, algo que se pareça com a unificação política. As cidades são independentes do ponto de vista político, embora interdependentes economicamente e extremamente homogêneas do ponto de vista cultural. Por isso, quando falamos de uma civilização mesopotâmica, não estamos falando de um suposto estado mesopotâmico, homogêneo politicamente, mas sim de uma região que compartilha de aspectos culturais próprios, como a escrita e a religião, e que tinha uma rede de comércio e trocas bastante movimentada. Diferentemente do Egito, em que o relevo e o deserto formam uma espécie de proteção natural, a Mesopotâmia é caracterizada por ser uma região de planícies e, portanto, de mais fácil acesso. Assim, nós temos na história da Mesopotâmia mais alternância política que na história do Egito Antigo. Por ser uma pequena região fértil rodeada por áreas desérticas, temos ali um ambiente de constantes conflitos, ou seja, uma região que acaba sendo disputada por diversas culturas, o que marca como características das cidades da região o desenvolvimento de fortificações, organização de exércitos e uma ciência voltada para o aprimoramento de táticas de defesa, como a construção de muros. A necessidade de terras férteis numa região semiárida como a do Crescente Fértil acaba levando essas civilizações a desenvolverem políticas imperialistas, ou seja, uma política de expansão e conquista. Se eu não tenho terras férteis, mas o outro tem, tudo bem, eu vou lá e tomo a dele. A região da Mesopotâmia foi marcada por esses conflitos e até hoje temos disputas nessa mesma região, afinal de contas estamos falando do Oriente Médio. Além disso, o surgimento dos primeiros núcleos urbanos na região foi acompanhado do desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico que favorecia a utilização dos pântanos, evitava inundações e garantia o armazenamento de água para as estações mais secas. Fazia-se necessária a construção dessas estruturas, os canais de irrigação, para manter algum tipo de controle sobre o regime dos rios Tigre e Eufrates, que, diferentemente do Nilo, eram mais instáveis. Por conta disso, a sociedade mesopotâmica é interpretada como uma sociedade hidráulica, ou seja, uma sociedade que depende de fontes hídricas como os rios. É interessante que muitas das primeiras civilizações vão justamente surgir próximas aos rios, justamente por estes favorecerem, facilitarem a agricultura com a fertilização do solo e, consequentemente, o assentamento humano, consequência do desenvolvimento da agricultura. Os mesopotâmicos, como já dito, não se caracterizavam pela formação de uma unidade política. Entre eles, sempre predominaram os pequenos estados, que tinham na cidade seu centro político, formando as chamadas cidades-estados. Cada uma delas controlava seu próprio território rural e pastoril e a própria rede de irrigação. Tinham governo, burocracia própria e eram independentes. Mas em algumas ocasiões, em função das guerras ou alianças entre as cidades, surgiram os estados maiores, sempre monárquicos, sendo o poder real caracterizado de origem divina. O estado aproveitava a mão de obra que trabalhava nas terras e nas obras públicas em um regime de servidão coletiva. Assim, apesar dos servos utilizarem a terra para a subsistência de suas famílias, eles deveriam pagar ao Estado tributos em forma de dinheiro, mercadoria, excedentes de produção ou mais trabalho pelo uso da terra. Essa forma de relação social desenvolveu classes sociais distintas e foi muito comum em regiões como o Egito e a Mesopotâmia, sendo conhecido como o modo de produção asiático.
A escravidão também existia na Antiguidade Oriental e estava ligada normalmente a vitórias militares. Porém, ela não era a relação de trabalho predominante na maioria desses povos. Em resumo, portanto, a civilização mesopotâmica é caracterizada pela dependência de fontes hídricas, ou seja, era uma sociedade hidráulica. Por estar localizada numa região com poucas áreas férteis, acaba sendo disputada pelos diversos povos que surgem nessa região, o que gera em algumas dessas sociedades incentivo a políticas imperialistas, expansionistas, e por isso temos uma diversidade de povos que ao longo da Antiguidade Oriental ocupam essa região, como os sumérios, os acádios, os amoritas ou antigos babilônios, os assírios, os elamitas e os caldeus ou neobabilônicos. Outro aspecto importante para essas civilizações era a religião, que em geral era apoliteísta. É importante compreender que para as civilizações antigas, a religião não era algo separado das suas vidas privadas e coletivas, ou seja, era algo intrínseco a todos os aspectos que permeavam a política, a cultura, a agricultura e etc. Muitas vezes, a ação dos deuses era o que justificava os acontecimentos dentro dessas sociedades. Agora vamos resolver alguns exercícios para ilustrar a nossa pequena aula. Essa aqui é da Universidade Passo Fundo de 2018. Na chamada Antiguidade Oriental, as sociedades, notadamente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram-se em regiões semiáridas, onde as obras hidráulicas grandiosas eram necessárias para o cultivo agrícola. Então, nessas sociedades, aí vamos lá, letra A, desenvolveu-se um modo de produção escravista intimamente ligado ao caráter bélico e expansionista dessas sociedades. Bom, de fato, por ser uma região com poucas áreas férteis, a disputa por terras marca a história da Mesopotâmia. Inclusive, o Império Assírio é lembrado sempre pelo seu caráter militarizado. Porém, a escravidão não era a relação de trabalho predominante, sendo oriunda somente da conquista militar, ou seja, uma escravidão que só era alimentada pelas guerras. Letra B. A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva, e o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, proprietário dessa terra. Não vejo nada de errado nessa questão, inclusive ela ajuda a invalidar a alternativa A. Na Antiguidade Oriental, as relações de produção e trabalho foram marcadas pelo modo de produção asiático, que consiste na utilização da terra pelos servos para a subsistência de suas famílias. Em contrapartidas, eles deveriam pagar ao Estado tributos em forma de dinheiro, mercadorias, excedente de produção ou mais trabalho pelo uso da terra. Então a B é a alternativa correta, mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra C. O principal instrumento de poder das camadas populares era constituído pelo Estado, que assegurava o seu domínio sobre os outros grupos sociais. De forma alguma, estamos falando de estados despóticos, autocráticos, ou seja, não há divisão de poder. Alternativa D. A superação das comunidades coletivas levou ao surgimento da propriedade privada e, como resultado, a utilização da mão de obra escrava. Errado. Temos ali, na verdade, o uso coletivo da terra. Porém, esta é propriedade estatal, do Estado. E a alternativa é a ampla utilização do trabalho livre garantia a produção de excedentes que era necessária para as trocas comerciais e para o progresso econômico. Também correta, a força de trabalho era caracterizada pela servidão coletiva. Vamos para mais uma questão? A região representada no mapa, com um desenho que se assemelha a uma lua crescente, é conhecida como crescente fértil. Nessa área, formaram-se as primeiras sociedades humanas que deixaram registros escritos de suas atividades há milhares de anos. Esse nome foi atribuído à região por estudiosos da história e da arqueologia somente muitos séculos depois. Assinale a alternativa que explica corretamente porque esse nome foi atribuído à região demarcada. Vamos lá, alternativa A. A fertilidade do solo da região demarcada cresceu e atingiu outras regiões, favorecendo a amizade nas relações entre as populações. Errado. Não há ali um crescimento de áreas férteis nessa região, pelo menos não sem a ação do homem com os canais de irrigação. E muito menos relações de amizade entre as populações. Muito pelo contrário, a história da Mesopotâmia pode ser representada por esse vídeo. Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega!
Alternativa B, símbolo do Islã, a lua crescente representa a importância dessa religião na formação das civilizações assíria, persa, egípcia e mesopotâmica. Aqui temos o que chamamos de anacronismo. Estamos falando de uma civilização que surgiu no terceiro milênio antes de Cristo, e o Islã surge somente no século XV, depois de Cristo. Além disso, teria que ter uma estrela no meio dessa lua aí para ser um símbolo certinho. Alternativa C, abrangendo partes do continente europeu e africano, a região recebeu esse nome em razão das altas taxas de fertilidade das populações locais. Bom, também errada, se olharmos no mapa apresentado na questão, não conseguimos ver nenhum sinal de Europa, nem mesmo uma botinha, e também não existem dados de fertilidade daquela época. Alternativa D, a lua crescente faz referência ao culto monoteísta desse astro, religião predominante entre os povos daquela região na antiguidade, com exceção dos hebreus. Também incorreta, a região é caracterizada pela predominância do politeísmo e os hebreus seriam uma dessas exceções monoteístas. A alternativa é: o solo da região era bastante fértil por conta dos grandes rios, o que favoreceu o desenvolvimento da agricultura, importante para as sociedades humanas. Temos aí uma vencedora. O território ficou conhecido dessa forma devido à existência de rios que tornavam a terra ao seu redor fértil. Por isso, as civilizações construídas ao seu entorno eram sociedades hidráulicas, uma vez que dependiam profundamente de suas enchentes. Agora, uma última questão para fechar. Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população, das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Esse é um texto, então, do Marcelo Rede, no livro A Mesopotâmia, de 2002. Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar a alternativa A, internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, cevada e sésamo. Errado, não havia de forma alguma esse tipo de prática na Mesopotâmia, também acho que não seria a melhor forma de se alocar doentes e loucos colocando para trabalhar nas plantações. Alternativa B, utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino e caprino. Errado, os prisioneiros de guerra eram, na verdade, escravizados. Essas atividades de suma importância para a sobrevivência da sociedade mesopotâmica era delegada à sua própria sociedade, né? Vale lembrar que os escravos no contexto da Mesopotâmia eram povos conquistados, ou seja, estrangeiros. Então havia sim essa separação entre os servos daquela terra coletiva e dos escravizados. Então a alternativa B está incorreta. A alternativa é escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o sistema econômico mesopotâmico como escravista. Errado, né? O sistema econômico mesopotâmico não era escravista, só eram escravizados os povos conquistados por meio de guerra, não se escravizavam os próprios, né? Alternativa D, servidão por dívidas, que provocava a submissão total pelo resto da vida dos devedores ou credores. Errado também, isso nós vamos ver com bastante ênfase, né, quando estudarmos a Grécia Antiga, né, com relação à famosa escravidão hipotecária. E a alternativa é obrigação de prestar serviços devida por toda a população livre nas obras realizadas pelo rei, como templos ou muralhas. E então é a correta. As sociedades que se formaram no antigo Oriente Próximo possuíam como principal relação de trabalho a servidão coletiva, onde os homens poderiam ocupar e explorar determinados territórios em troca prestar serviços em determinados momentos para o Estado. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Há muito tempo que não fazemos esse tipo de conteúdo, então se você quiser que a gente continue, é simples. Basta curtir e compartilhar esse vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo prontamente. Nos vemos na próxima semana. Até lá!